Uma trajetória sempre tem um início e uma linha de chegada. Mas o que acontece internamente quando a linha de chegada está apenas a alguns passos de serem alcançadas? O nascimento do Seminário Teológico Carisma foi no ano de 2002, fundado pelo nosso pastor André Valadão. Lá houve a primeira turma, lá em BH, lá em Belo Horizonte, mais precisamente na Igreja Batista da Lagoinha. Lá foi a primeira turma e desde então são mais de 20 anos, né, que vem formando homens e mulheres conforme a estatura de Cristo. Sabe que o mais importante é que o Seminário Teológico Carisma, ele não mudou os princípios bíblicos. Ele sempre se manteve na mesma visão, sempre no mesmo modo de pensar, né? Em como fazer, em como formar pessoas. Eu fui pro Carisma, meu sonho era fazer CTMDT, aí eu caí no site do Carisma sem querer, e era no site de um seminário de palavra, e eu fiquei assim, Deus, mas o que eu vou fazer no seminário de palavra que eu não sei falar? E aí Deus falou assim, é pra lá que eu quero que você vá. E aí recebi de uma forma miraculosa uma bolsa de estudos numa conferência do Espírito Santo, mudei no mês seguinte para lá, larguei meu emprego, ainda tinha um pouquinho de seguro-desemprego e depois eu comecei a experimentar a provisão de Deus. Deus realmente Ele faz, Ele supre. Às vezes quando eu volto na história, eu tento me lembrar, eu penso assim, gente, que loucura! A fé é uma coisa assim inexplicável. O assentimento e a paz que Deus dá em meio a tantas adversidades de você não saber como vai ser daqui pra frente, como você não sabe o que você vai comer daqui a um mês, mas tô aí, sobrevivi, fui muito forjada e a minha fé foi alargada, com certeza. Nós precisamos entender isso, porque direção de Deus é também às vezes saber o que fazer e como fazer. E passa pelo filtro da santidade de Deus. Tá conseguindo me entender aqui nessa noite? Assim que eu formei, eu fui trabalhar na escola. Eu era líder da comunicação da escola. Eu não fui dar aula imediatamente. Eu sempre tive muito encargo pelo ensino da palavra de Deus, na ministração da palavra de Deus, mas eu não me via fazendo isso por ser muito tímida. Mas um belo dia precisavam de uma professora para dar aula para as crianças, que eles estavam dando uma aula de qualquer jeito. E aí eu fui dar essa aula. E aí percebi a unção, percebi uma graça. Foi uma aula numa área que eu amo, que é a pneumatologia, e percebi essa graça. Depois surgiu uma oportunidade de uma outra aula para os adultos e eu fui também. E aí eu já estava mais trabalhada em Deus, já estava mais confiante, né? Não em mim, mas em Deus. E aí eu comecei a desenvolver. Acabei percebendo que, né, há uma intencionalidade no chamado de Deus na minha vida em relação a isso. Acabei me dedicando um pouco mais por entender a unção, mas eu só aprendi fazendo. Não era uma coisa que eu cogitava ou meditava ou planejei. Foi uma coisa que aconteceu. Eu só vi que existia essa unção quando eu fui lá fazer. A Bíblia não fala sobre um Deus passivo, sobre um Deus distante, sobre um Deus encolhido. A Bíblia fala sobre um Deus vivo que faz coisas extraordinárias e nós agimos como se nós tivéssemos um Deus qualquer, um Deus mudo, um Deus com a mão encolhida, um Deus limitado na nossa própria falta de fé. Tocar e cantar aqui no Carisma é maravilhoso. Primeiro porque o ambiente ele é diferente, as pessoas elas chegam aqui sedentas, né? Todos estamos aqui porque nós queremos aprender um pouco mais de Deus, né? Saber mais de Deus, de verdade mergulhar naquilo que Deus tem para nós. Então nós chegamos aqui sedentos. E quando nós começamos a nossa adoração, né? Diversas aulas nós começamos a nossa adoração e fomos impactados com a presença de Deus neste lugar. Então é um peso que cai dentro de nosso coração, né? É uma presença que invade o nosso coração. Sem dúvida alguma, a experiência de tocar, de cantar aqui no Carisma, ela é maravilhosa. Oi, Natanael. Não, legal. A gente aguarda lá no aeroporto. Fique em paz. Que seu voo seja o voo dos céus. Tranquilo. Estou indo lá buscar o pastor Natanael. Hoje ele vai
Ele vai nos dar a honra de ministrar o módulo Justiça de Deus. E aí, Natanael? Benção. Como que você tá? Bom? 100%? Tudo ótimo. E o que te levou a fazer carisma, assim? Então, Por que fazer o carisma? uma palavra, cara. Uma palavra que eu... Deixa eu falar com o senhor. Eu não sabia nem o que era carisma. Porque eu não era de Lagoinha na época, né? Mas eu escutava várias pessoas falando sobre o carisma. Cara, você tem que fazer carisma, você tem que fazer carisma, você tem que fazer carisma. Gente, o que é esse negócio de carisma? Aí eu fui estudar e ela ficou me cobrando. E aí? E a escola de mestre? E a escola de mestre? Aí quando eu... Lula, finalizei. Ela me ligou e falou assim, olha, eu queria te convidar para fazer parte do corpo docente professor. Eu fiquei assim, legal. Eu desliguei o telefone e fiquei assim, o que eu faço agora? Né? E isso, bem coisas assim, que eu já tinha recebido desde quando eu estava fazendo carisma, nos 2 anos de carisma, que na época ainda era 2 anos, já recebi as palavras, mas a gente falou assim, não, uma hora vai acontecer, eu vou me capacitar, mas quando acontece a gente fica assim, meu Deus, e agora, o que eu faço? Exato. Na visão que nós temos sobre Deus, o Deus que você conhece é o Deus que você adora. Então, se você tem um conhecimento desse Deus carrasco, desse Deus que eu tenho que obedecer simplesmente às normas dele, mas não um Deus que a gente se relaciona com ele. Então eu creio que a minha visão de Deus foi a principal coisa que mudou em mim em relação ao carisma. Fora que quando você muda, né, a sua visão de Deus, tudo que você faz para Deus muda. Então a minha vida inteira foi estando na igreja, servindo, né, desde criança. Então, tudo que eu comecei a fazer, por causa dessa visão de Deus minha, né? Ter sido mudada, ter sido tocada, agora, então, tudo que eu comecei a fazer, até a forma como eu trabalho, a forma como eu oro, a forma como eu me relaciono com as pessoas, tudo tem a ver com esse, vamos dizer assim, esse novo conhecimento, essa nova faceta de Deus que eu passei a conhecer através das aulas do carisma. Ministério é aprender a amar, ministério é aprender a ouvir a voz de Deus, voltar a ter a intimidade com o Espírito Santo, porque Ele é aquele que o Senhor Jesus, e no carisma evidencia muito isso, fala muito sobre isso, do papel do Espírito Santo na nossa vida, e sem o ministério, e no ministério, sem a presença do Espírito Santo, a gente não vai conseguir. Então, para mim, foi algo assim muito renovador da minha fé, e para o alvo daquilo que o Senhor tem para a minha vida, né? Tem sido direcionador também para o meu ministério, e então, as mensagens das matérias, do carisma, dos professores, um ambiente carisma, de pessoas maduras, de pessoas que estão começando, de pessoas que sonham com o ministério, isso é maravilhoso, ela gerou um impacto muito grande na minha vida e com certeza também no meu ministério. A palavra de Deus está nos trazendo um entendimento que quando nós fluímos no dom, nós estamos fluindo, recebendo um presente de Deus. Por quê? Porque, por exemplo, quem flui num dom de cura, por exemplo, ele está fluindo em algo que ele mesmo não poderia fluir. Ele não tem poder para fazer aquilo, mas ele recebe isso como um presente, como um dom de Deus, e ele flui nisso para que outras pessoas recebam dessa bênção. Eu sempre oro, né, por cura nas aulas, principalmente de dons espirituais. Eu me lembro de uma vez que eu estava orando no início da aula, e aí me veio uma palavra de sabedoria sobre joelho. E eu comecei a orar sobre joelho, sobre joelho, sobre joelho, sobre joelho. Eu orei sobre ligamentos, enfim, comecei a orar sobre joelho. E na hora eu não entendi muito bem o que aconteceu, mas eu recebi aquela palavra e orei. E também me veio uma palavra sobre as costas, né? Sobre essa região aqui, lombar. E eu comecei a orar sobre ligamentos, enfim. E me veio também, assim, enquanto eu estava orando sobre esse local, né, sobre essa região, me veio assim, olha, pode ser uma oração intercessória, pode ser que essa pessoa não esteja aqui, mas Deus vai alcançar essa pessoa através da oração intercessória. Então, essas duas orações eu fiz
E fiz assim, bem esporádico. Me veio na mente, eu liberei no Senhor. E depois, no meio da aula, quando a gente chegou no assunto de cura, uma aluna levantou e falou assim: professor, você lembra que você orou sobre o joelho? Aí ela falou assim: olha, era o meu joelho. Eu cheguei aqui com o joelho totalmente inchado, eu fui no médico e o médico falou comigo que eu não poderia mais dançar durante um tempo, que o meu joelho ia ter que ficar imobilizado para que ele voltasse, né? Não sei se ela torceu o joelho, o que foi, mas o joelho dela estava muito inchado. E ela falou que quando eu liberei essa palavra, Deus falou com ela: ora pelo seu joelho. Ela colocou a mão no joelho e orou sobre o joelho, e o joelho desinchou na hora ali. E a outra foi sobre um irmão, que ele estava ali na sala de aula, ele estava orando, né, sobre a esposa dele. Ele estava na região de Belo Horizonte ali, mas a sua esposa, eles estavam morando na Bahia, mas ela não conseguiu voltar com ele porque ela estava com um problema nas costas, né, na sua coluna. E por ela não aguentar ficar muito tempo sentada, ela não voltou. E naquele momento que eu estava fluindo ali no momento de cura, de orar por isso, ele começou a interceder por ela. Só que ele me contou que assim, ele não colocava muita fé na oração dele, porque ele estava orando por alguém que não estava lá. Mas quando eu dei esse direcionamento, falei assim: olha, pode ser que essa pessoa não esteja aqui, que Deus vai alcançar ela, né? Ele falou assim: cara, é minha esposa. Então ele começou a orar, intercedendo por ela. E ele pega e, acho que foi no último dia, ele me contou que depois disso ele, né, ligou para ela para saber como é que estava, e ela falou que inexplicavelmente a coluna dela começou a desinchar, porque os médicos não conseguiam nem fazer os exames por causa de tão inchado que estava para saber se operava ou não. E ela começou a ter uma melhora constante assim nessa região da coluna. E eu creio que ela recebeu, não fiquei sabendo depois, mas eu creio que ela recebeu a cura completa na sua coluna por causa dessa palavra que foi liberada ali durante o momento da aula. Uma vez, uma mulher ganhou um joelho novo. Ele ganhou um joelho novo. E aqui em Bragança também, né? Nós tínhamos um aluno que ele tomava morfinas, fortes dores na coluna. Ele deixou de tomar morfina porque Deus tocou na enfermidade dele. Ele foi poderosamente curado. Mas se eu tivesse que detalhar, né? É difícil de detalhar todos, mas assim, esses dois me marcaram muito. Um joelho novo para alguém que tinha um joelho totalmente doente, totalmente destruído, e essa pessoa sofria tanto e padecia de uma dor tão forte ao ponto de tomar morfina, e Jesus tocar dessa forma sobrenatural e poderosa. Foram momentos muito marcantes para mim. Quando eu vim justamente para o Senhor, Ele já me fez esse resgate, né, nessa questão de paternidade, né? Eu não tive relacionamento com meu pai, nem tanto com a minha mãe. Mas quando o Senhor me resgatou, quando Ele me encontrou, né, que eu fui para Ele, eu encontrei esse amor de pai. Então a minha identidade veio nele muito firmada. Só que eu fui buscando mais do Senhor, né? Eu fui entendendo nesse sentido que tem mais, que eu posso ter o meu lugar de serva, né, ali de entregar mais para o Senhor, né? Mas também eu posso ter o meu lugar de filha também. Então eu comecei a ter uma agenda regrada por conta das minhas correrias do dia a dia, para entregar a melhor parte do meu dia para o Senhor, né? Dormir mais cedo, acordar mais cedo, para fazer mesmo essa consagração, fazer o meu devocional, para poder dar início ao meu dia. E à noite também. Antes de dormir, eu tiro ali um tempinho também para estar fazendo a leitura e tento aproveitar o máximo do meu tempo livre que eu tenho. Ensina os seus filhos que tudo que nós podemos conquistar é em oração. A família quer viver uma experiência de mudar de casa. Filhos, vamos orar ao Senhor, nós precisamos do Senhor. Põe todo mundo para orar. Lembra de Esther? A minha história é muito engraçado, porque eu me lembro que quando eu me formei, meu esposo falou para mim: você é uma outra mulher. Quando eu formei no Carisma. O aprofundar na palavra, a palavra entra e tira tudo aquilo que é de nós mesmos e deixa o que é do Senhor. Então a minha vida foi transformada pelo Senhor através do Carisma. O Carisma foi uma ferramenta do Senhor, é uma ferramenta do Senhor até hoje. Eu vivo, o que eu vivo no Senhor hoje, eu entendo que o Carisma foi ferramenta do Senhor. Meu ministério, meu chamado, poder ensinar, poder também ministrar a outras pessoas, estar em lugares que só o Senhor poderia fazer através do Carisma, né? E Ele fez.
Então o carisma transformou a minha vida, transformou a minha casa, que todos ao nosso redor é afetado daquilo que o Senhor deposita em nós, né? Então o carisma transformou, mudou a minha rota. E eu digo que foi a melhor mudança de rota, porque eu queria algo e o Senhor me fez entender que os sonhos dele eram maiores, são maiores e melhores. Então eu tenho uma gratidão ao Senhor, eu tenho uma gratidão à pastora Vanessa, ao carisma, por quê? Principalmente quando eu pude passar como aluna e agora como professora. Então o carisma tocou minha vida em todas as áreas. Me ensinou a ser uma mulher de Deus, me ensinou no sentido de que com mais clareza, sabe? Não que eu não fosse, mas eu fui ali lapidada. O carisma foi a minha lapidação. Eu antes era uma pessoa que falava muito do que eu ouvia falar, do que os outros me contavam, né? Então, assim, experiências que os outros tinham me contado, versículos isolados da Bíblia. E quando eu fiz o carisma foi algo que eu realmente aprendi. Então mudou, eu sou uma outra pessoa depois do carisma, porque agora eu tenho propriedade de falar sobre o que Deus pode fazer, eu tenho experiências do que Deus fez na minha vida, do que Ele mudou na minha vida. Então assim, antigamente era um Deus que eu ouvia falar, e depois do carisma é um Deus que eu conheço, que eu tenho identidade nele, é o meu Pai. Então eu consigo conversar com as pessoas e falar sobre experiências que eu tive, sobre ver o poder do Senhor sobre mim, sobre a minha casa, de coisas que Ele fez, e eu sei que Ele é uma pessoa, assim, um ser, um todo-poderoso, que Ele pode fazer ainda mais na minha vida. Então tem uma diferença gritante de eu antes e eu depois carisma. Esses pouco mais de 11 meses eu tenho aprendido bastante coisa aqui, coisa que a gente chega aqui achando que sabe e na verdade você não sabia nada, né? Daí a cada módulo você apanha e você aprende muito a cada módulo, né? Você é sempre ensinado, tratado naquilo que precisava mesmo dentro de você. É a segunda turma que nós estamos formando. Nós formamos uma turma em 2023, final de 2023, que era ainda naquela versão de 2 anos. E agora, nessa nova versão, né, do Carisma 1 ano, nós estamos formando 61 pessoas para a honra e glória do Senhor. São 61 alunos que, desde quando iniciaram o Seminário Teológico Carisma, eles não são mais os mesmos, sabe? Nós falamos muito sobre isso. Cada dia no Seminário Teológico Carisma, eles foram alargados, esticados, eles foram moldados. Houve uma transformação. A gente vê nitidamente muitos alunos em um crescimento que talvez levariam 10 anos, mas em 1 ano de Seminário Teológico Carisma, eles cresceram de forma exponencial. Vocês terão paz o suficiente para essa próxima etapa da vida de vocês. Que vocês, desde o início, vocês foram preparados e foram forjados. Vocês também foram provados e aprovados, mas pelo homem. Mas a maior aprovação vem do Senhor. É essa que você tem que buscar. Não existe outra que você deva buscar, a verdadeira aprovação. Neste momento, daremos início à entrega dos diplomas e passamos a chamar os formandos de 2024 do Seminário Teológico Carisma de Bragança Paulista. Tudo isso que você assistiu não é nem a metade do que nós vivemos aqui no Carisma. E eu quero te fazer um convite. Se você deseja conhecer mais do Senhor, o Carisma está aqui para te ajudar e te impulsionar para você viver o propósito do Senhor na sua vida. Você pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais ou pelo WhatsApp. Venha dar um passo mais profundo com o Senhor. Que Deus te abençoe e obrigado por assistir um pouco do que o Senhor realizou nesses anos de 2023 e 2024.